Boa noite a todos. Estamos aqui na minha primeira experiência virtual. Confesso que eu estou um pouquinho nervosa, mas para falar sobre um tema que eu acho muito propício para o momento que estamos vivendo: o tempo de Deus. Nós falamos tanto sobre o tempo de Deus, sobre, olha, para agradar alguém, para consolar alguém, isso é o tempo de Deus. Mas às vezes falamos da boca para fora. Falamos sem compreender realmente o que seria isso. Conhecemos o tempo material, os meses, os dias, as horas, os segundos. O tempo material nos dá equilíbrio, nos traz sanidade. Quem viu aquele filme O Náufrago, de Tom Hanks, ele ficava perdido numa ilha deserta e marcava os dias num coqueiro. O tempo é muito importante para nós. O tempo às vezes nos confunde, porque uma hora de alegria passa voando e um minuto de sofrimento parece que dura a vida toda. Estamos assim, vivendo nessa loucura do tempo e de repente somos colocados à prova para entender que esse tempo material não é do jeito que imaginamos. Quantas vezes chegamos e dizemos assim: hoje é sexta-feira, que bom, sextou, uma alegria com a sexta-feira e uma certa melancolia com a segunda-feira. Hoje, ansiamos pela segunda-feira. Hoje, ansiamos pela volta ao trabalho. Hoje, ansiamos em ver as pessoas, em tocá-las, em olhar nos olhos. Tudo isso está sendo um aprendizado para nós. E para a gente compreender melhor como funciona o tempo de Deus, nós vamos ter essa conversa hoje. Nesse momento de pandemia, em que estamos trancados dentro de casa, torcendo, vibrando, orando para que tudo passe o mais rápido possível, estamos tendo mais uma lição sobre o tempo. Muitas vezes, nós nos perguntamos: por que será que um homem mau vive tanto tempo e um bom tem sua vida abreviada tão cedo? Não temos essas respostas e às vezes questionamos Deus. Questionamos Deus também quando vemos alguém acamado por muito tempo, sem perspectiva de melhora, entendemos que ele está sofrendo. E aí, questionamos Deus. Nós não temos ideia das necessidades das pessoas, dos aprendizados que elas devem passar. E questionamos porque achamos que sabemos de alguma coisa. Não sabemos. Não sabemos o que é melhor para nós. Deus sabe. O irmão X, através de Chico Xavier, deixe-me ler, diz assim: Deus usa o tempo e não a violência. Essa frase, há 3 meses atrás, eu achei interessante, mas eu não tinha percebido a profundidade dela. Deus usa o tempo e não a violência. Por quê? Tínhamos medo de uma guerra. Ai, a Terceira Guerra. Ai, a Coreia do Norte. Ah, os Estados Unidos. E, de repente, qual é o nosso medo atual? Qual é a grande preocupação de todos nesse momento? Não é a guerra. Deus está nos dando uma lição através do tempo da quarentena, do tempo do isolamento. Deus está nos dando outra lição, que é a lição de
O que eu posso aprender com isso? Todos nós estamos passando por um processo de provação coletiva. Todos têm a mesma preocupação nesse momento. Podem ter outras preocupações a mais, mas todos têm essa preocupação. Todos nós estamos tendo a oportunidade de aprendizado. Cabe a nós aproveitar ou não. Ainda o irmão X disse: são as portas fechadas no caminho que nos levam a olhar em outra direção, a buscar alternativas e pesquisar soluções. É muito propício para o momento que estamos vivendo. Cientistas procurando uma cura, hospitais tendo que se equipar, nós temos que nos adaptar, procurando novas soluções. Nunca imaginei que estaria aqui fazendo um vídeo de uma palestra, um novo aprendizado. É assim que evoluímos, que conquistamos os méritos que vão nos premiar na eternidade. E para isso, para esse momento, os bons vão ter que se mostrar confiantes, levar uma palavra amiga, ser compassivo, ajudar quem está em necessidade, quem precisa de um alimento, ajudar o nosso amigo que precisa de uma palavra de consolo, ligando, perguntando se ele está bem, alguém necessitado que nós sabemos que precisa de um amparo material, e o pouco que podemos ajudar, que façamos. E assim, nós vamos nos melhorando, aprendendo. Temos um momento, todos nós temos, querendo ou não, um momento de semear, de plantar. Colheremos conforme aquilo que plantamos. É lógico, se plantei coisas boas, provavelmente a minha colheita será boa. Mas Deus é infinitamente misericordioso e bom. E Ele nos dá sempre uma segunda oportunidade para uma nova plantação, para uma nova semeadura. Mesmo que tenhamos errado, mesmo que não tenhamos aprendido o que deveríamos aprender. E ainda Jesus nos deixa um conselho, porque em sua sabedoria, ele conhece a índole humana. E ele diz: não se preocupeis com o dia de amanhã. Outra frase muito importante para esse momento, em que ainda vivenciamos as incertezas e o medo. A geração atual, ela vive um momento de grande ansiedade. Há muitas pessoas com síndrome do pânico, insônia, palpitações, angústias, depressão. Porque queremos tudo rápido, que tudo seja no nosso tempo material. Mas as coisas não são como a gente quer. A internet, que sempre falamos mal porque ela afastava as pessoas, nesse momento ela está nos aproximando. Tudo tem um papel bom conforme nós utilizamos. Mas a internet nos fez assim, querer que tudo seja muito rápido. Quando éramos mais novinhos, eu entregando a minha idade, quando a professora mandava fazer um trabalho escolar, nós íamos aonde? Nós íamos à biblioteca. Nós tínhamos que ir até a biblioteca, procurar o livro com um assunto determinado. E nós tínhamos o quê? Que copiar, levar para casa, passar a limpo, ou até datilografar, porque isso já virou a máquina de escrever virou uma peça de museu. Mas tínhamos tudo no seu tempo. Ou então íamos à casa de um amigo que tinha uma enciclopédia, né, a Barça, e procurar o assunto que a professora tinha pedido. Hoje,
Falando em Barça, eu tenho uma em casa, meus filhos vivem brincando comigo para, mãe, se livra disso. Isso é peça de museu, isso toma o maior espaço. Mas eu acho que eu tenho um certo apego a isso tudo. E hoje não. Hoje nós temos a internet, o Google, e qualquer pergunta, qualquer trabalho é respondido, na maioria das vezes, rapidamente. As consultas são rápidas, as respostas são rápidas. E nós estamos querendo isso com a nossa vida. Só que as coisas não são dessa maneira. Nós temos ciclos a respeitar. Como na natureza existem as estações do ano, o dia, a noite, todo o seu tempo, nós também temos o momento de avançar, de recuar, de parar. Há uma passagem de Jesus, isso está nos capítulos 10, 11 e 12 do Evangelho de João, em que Jesus nos dá uma lição de fé e de paciência. Ele estava na Judéia, sofrendo perseguição, e ele sabia que ainda não era o momento dele ser capturado e passar por tudo aquilo que nós conhecemos de sua história. Então, o que ele faz? Ele volta para além do Jordão, onde ele foi batizado, onde o trabalho começou. Ele já dá a primeira lição aí para nós, certo? E quando lá ele estava, ele recebe o recado que Lázaro estava doente. Sua irmã Marta pede para Jesus por alguém, que ele vá curar Lázaro. Mas Jesus não responde de pronto o pedido de Marta, nos dando outra lição. As coisas não acontecem no tempo que queremos. E aí, quando Jesus vai até Lázaro, Lázaro já se encontrava morto. E Marta fica muito angustiada, nervosa, e pergunta a Jesus: por que você demorou tanto? Eu te pedi para você vir. Jesus faz o quê? Ressuscita Lázaro, faz algo muito maior. Então, muitas vezes, as coisas não acontecem no momento que nós queremos, porque algo muito maior está para vir. E nós, às vezes, não temos maturidade de entender. Então, o tempo de Deus age conforme as nossas emoções e conforme a nossa maturidade. Vou dar um exemplo. Uma criança de 12 anos, um menino, se achando, já entrando na adolescência, querendo imitar os mais velhos, quer ir numa sexta-feira à noite em uma festa, em uma balada, onde há pessoas muito mais velhas do que ele. Nós, como pais responsáveis que somos, não vamos deixar. Não é o tempo dele, ele não está pronto. Então é assim que funciona Deus conosco. Trabalhando a nossa maturidade. As coisas vão acontecer no tempo certo. Um exemplo disso, vocês podem ver que algumas celebridades que se tornam famosas rapidamente, elas às vezes não conseguem equilibrar isso. Muitas vezes sucumbem às drogas e às vezes até ao suicídio, porque não estavam prontas. E saber isso, acreditar que tudo tem seu tempo, vai nos trazer um equilíbrio emocional muito grande. Não devemos colocar as nossas esperanças nos nossos sentimentos. Eles são frágeis. Eles podem trazer ansiedade, angústia. A gente tem que ancorar a nossa esperança na fé. A gente tem que saber entregar. Porque quando a gente entrega de verdade, a gente relaxa.
Ah, mas é difícil entregar. É difícil. Às vezes, a gente tenta de tudo. Quando a gente vê que está cansado, que não consegue mais, aí a gente entrega. Deus vira plano B. Isso não significa que nós não temos que nos esforçar diante dos problemas e fazer o que está ao nosso alcance. Não é isso. Mas a gente tem que aprender a ouvir a nossa voz interior. Aprender que nós somos amparados pela espiritualidade amiga, que não estamos sós. Ouvir essa voz interior exige silêncio, exige uma certa paz de espírito. Não podemos estar desesperados para poder escutá-la. Exige uma fé igual de uma criança. Sabe quando estamos numa festa e é muito barulhenta e a criança está no colo do pai e ela adormece, apesar de todo o barulho à sua volta, porque ela sabe que está protegida. Ela se entrega. Então, há o tempo de plantar e o tempo de colher. Mas a impaciência pode impedir muitos aprendizados. Existe um outro exemplo que eu achei muito interessante, em que nos compara como crianças que estão brincando, mas pense naquela brincadeira gostosa com seus amigos. Aí, de repente, a mãe chama, venha fazer o dever de casa. A criança entra emburrada, brava, estava tão gostosa a brincadeira. Somos assim às vezes. Quando estamos vivendo a farra da vida, Deus nos faz um convite para levar a vida a sério. Estamos agora, nesse exato momento, recebendo um convite. Um convite à reflexão, um convite à mudança, um convite para olhar para os nossos entes queridos e cuidar deles, um convite à mudança de hábito, um convite a ajudar o próximo naquilo que podemos, que está ao nosso alcance, um convite a nos espiritualizar. Tudo isso nesse momento. Todos do planeta estão recebendo esse convite. E esse convite, no primeiro momento, parece um desprazer. Não queremos fazer o dever de casa. Estava tão gostoso do jeito que estava, cada um vivendo do seu jeito. Mas é uma lição que pode nos trazer grandes proveitos e sairmos muito melhores disso. É preciso acordar, deixar de ser criança, de ser mimada, de querer as coisas no seu tempo, do jeito que queremos, e sim aprender a agradecer a Deus, porque tudo que nos acontece tem um motivo e um propósito, e não é para nos castigar, para nos fazer infelizes, não, para crescermos. Mas, se qualquer um de nós estivermos passando por uma provação muito difícil, em que o peso nos ombros está nos sobrecarregando, e mesmo fazendo muitas orações, a gente sente que a prova não diminui. Aceitemos, porque esse desafio é importante que perdure mais um pouco. Não nos entreguemos à revolta, ao desespero e ao desânimo, que isso só pode piorar a situação. E tudo passa no tempo de Deus.
Não se esqueça, há o tempo de semear, há o tempo de colher. Todos nós, todos, sem exceção, estamos plantando. Se bom, se é ruim, fica a cargo de cada um, mas todos estão plantando, todos irão colher. Algumas pessoas perguntam assim: será que depois de tudo isso que estamos passando, as pessoas não vão se transformar? Será que a sociedade vai voltar exatamente como era? Depende de nós. Alguns vão se transformar profundamente, outros vão se transformar um pouco. Alguns não vão aproveitar a oportunidade. Outros, ao contrário, vão se aproveitar para explorar as pessoas mais frágeis. Mas cada um está tendo a mesma oportunidade de aprendizado, a mesma oportunidade de semear, de plantar, de ter lá na frente e olhar para trás e ver, puxa, eu aproveitei aquele aprendizado que foi dado, que me foi obrigado a enfrentar. Essa colheita que todo mundo vai ter, não só desse momento, mas todo momento de uma vida, pode ser hoje, amanhã, daqui uma hora, nessa encarnação ou na próxima. Quem sabe? Deus sabe. Então, aguarda e respeita o tempo de Deus. Obrigada por tudo, por vocês estarem mandando carinho pra gente, por essa conexão que eu sei que existe. E mesmo não estando na casa espírita, recebam essas vibrações de todos nós que tenho certeza que estamos conectados nesse momento. Um grande abraço a todos, que o Mestre Jesus nos ampare, nos dê força nesse momento.